Hoje, sem dúvida que é um dia particularmente grato para a Igreja da Amadora. Já várias vezes aqui foi hoje mencionado o motivo, que é um motivo duplo. É um dia de particular encontro com Deus, mas também o dia em que vamos receber 4 novos membros, 3 dos quais jovens. E este facto levou-me a refletir sobre um assunto que já, desde há muito tempo, que é motivo de, por não dizer, preocupação. E é interessante que, quando este livro foi distribuído, creio que os irmãos se lembram de ter recebido um livro destes. Não pergunto quantos é que o leram, não importa. Mas é interessante que o livro começa exatamente com essa mesma preocupação. Eu vou ler. No dia 14 de agosto de 2011, estava eu na Suíça, quando uma importante questão se tornou clara para mim. Porque estamos a perder parte da nossa juventude. E a pergunta que eu quero deixar, meus irmãos, e partir dela para a nossa meditação desta manhã, é esta. Esta igreja foi conhecida pela enorme quantidade de jovens que possuía. Segundo tenho ouvido dizer, em determinado momento, esse número ultrapassou a centena. Verdade que? E a minha pergunta é, onde é que estão esses jovens? Hoje já não são jovens, é evidente. Mas onde é que eles estão? Quantos é que ficaram na igreja? Quantos é que estão na igreja? E eu não vou dizer, meus irmãos, que poucos, porque se calhar estava a exagerar. Terei que dizer pouquíssimos. Há uns anos atrás foi feito um estudo na Conferência Geral, e eu já tenho dito isto algumas vezes, permitam-me a repetição. E esse estudo determinou que, se tivéssemos conseguido conservar todos os nossos jovens, filhos dos membros da Igreja, dentro da Igreja, só com isso, a Igreja teria crescido mais do que com todas as campanhas de evangelização, trabalho feito na rádio, na televisão, etc. Onde é que eles estão? Deixo aos jovens dessa época o trabalho de fazerem essas contas e de verem realmente onde é que eles estão. Mas o autor deste livro não terminou com isto. Ele acrescentou depois o seguinte: percebi que a causa real era espiritual. Fiquei chocado. Pensei nos meus filhos e nos meus netos. E agora posso dizer no meu bisneto. E desde então fiquei intensamente ocupado com este assunto. Meus queridos irmãos e irmãs, vamos receber hoje, entre os vários que se candidataram, que decidiram
fazer parte do povo de Deus, desta terra, esta igreja vai receber 3 novos jovens como membros. A minha questão, meus irmãos, é o que é que nós vamos fazer com eles. Será que vamos continuar a agir de maneira... Permita Deus que não. Que mesmo que a nossa ação não seja consentânea com as nossas convicções ou com aquilo que deveria ser, eles permaneçam firmes na fé. Mas cada um de nós tem uma responsabilidade, e não é pequena, na conservação destes jovens dentro da igreja. Habitualmente costumamos defender-nos com, digamos, com a nossa maneira de ser, com os nossos comportamentos. Eu não tenho culpa, não me fiz, eu sou assim, não fui eu que me fiz. É verdade. Sabem que Pedro também não foi ele que se fez. João também não foi ele que se fez. E sabemos que João foi chamado por Jesus como filho do trovão. E Pedro foi o que foi. No entanto, em que é que eles se tornaram? O problema não é aquilo que somos, porque não nos fizemos. A minha querida amiga Hortelinda há bocadinho dizia que nós somos resultado de uma série de coisas que estão atrás de nós. Não só geneticamente, mas somos resultado de uma série de coisas que estão atrás de nós. Mas o futuro não tem que ser necessariamente igual ao passado. Não foi com João, não foi com Pedro, não foi com Moisés. E com tantos outros. Não nos escondemos atrás de razões que para Deus não existem. Eu gostaria de vos levar à história do povo de Israel. Convido a abrir a vossa Bíblia no livro de Deuteronômio. Como os irmãos sabem, o livro de Deuteronômio é como que o testamento de Moisés ao povo. Através de alguns discursos que ele faz, ele chama a atenção do povo para a sua história e para aquilo que esperava deles. Vamos começar no capítulo 6. E vamos ler 2 versículos, o 10 e o 11. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas, olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares. Depois, no capítulo 8, a partir do versículo 7, porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros águas, de fontes e de abismos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada e de vides, e figueiras e romeiras, etc. Moisés lembra ao povo aquilo que ele fez por ele. Mas depois é interessante que neste mesmo capítulo 8 ele vai chamar a atenção para outra coisa. Vamos ler o versículo 4. Nunca se envelheceu o teu vestido sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. 40 anos de peregrinação no deserto, em cima de areias.
os sapatos não se estragaram, a roupa não envelheceu, nem sequer lhe incharam os pés. Milagre, com certeza. Aliás, a peregrinação do deserto é um milagre total, em todo ele. Já pensaram só numa coisa? Sabem? Não sabemos o número exato. Em quanto é que se calcula a quantidade de israelitas que saíram do Egito? Tem uma ideia? A Bíblia fala em 600 mil homens. Homens de guerra. Tem as mulheres e as crianças. Calcula-se que o número aproximou-se dos 2 milhões. 2 milhões de pessoas e milhares de cabeças de gado durante 40 anos não morreram de sede. Não lhes faltou alimento. Nem os pés se incharam, nem os sapatos, nem a roupa se estragou. Pois bem. E ao terminar, no capítulo 30 deste mesmo livro, Moisés faz um apelo a este povo. Verso 15. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, versículo 19 e versículo 20, os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua semente. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à tua voz, e chegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Este apelo feito por Moisés é um apelo muito semelhante ao que Josué fez no fim das campanhas militares da ocupação da terra prometida. Escolhei hoje a quem sirvais. Meus irmãos, nós somos todos os dias colocados. E é interessante que Josué apresenta 3 opções. Vamos ler. Josué, capítulo 24. E vamos ler 2 versículos, o 14 e o 15. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estão além do rio, se os deuses dos amorreus em cuja terra habitais, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué coloca o povo diante deste momento de escolha. O Senhor guiou-vos até aqui. Vocês já deixaram os deuses do Eufrates, da Mesopotâmia. Mas se não querem esses, olha, escolham os deuses lá desse tempo, se os deuses dos amorreus em cuja terra vamos entrar. É a vossa escolha. Eu já fiz a minha. Eu vou servir ao Senhor. Conhecemos a história do povo. A história dos juízes, altos e baixos.
umas vezes mais ou menos próximo de Deus, outras vezes bem longe. E a história foi seguindo o seu curso, até que chegou o momento em que a nação se dividiu. Enquanto o reino de Judá permaneceu mais ou menos fiel, o reino do norte foi-se afundando cada vez mais até desaparecer. E neste reino do norte, a apostasia era tão grande que chegou o instante em que havia um rei, mas quem mandava era a rainha. Acabe era o rei, mas Isabel é que era a cabeça. E conseguiu desmanchar todo o esquema, todo o pensamento israelita para os levar a serem fervorosos adoradores de Baal. Conhecemos a história no Monte Carmelo com Elias. Mas há um aspecto importante para o qual eu queria chamar a vossa atenção. Vamos ao primeiro livro de Reis. É um pormenor que às vezes nos escapa nesta história. Primeiro de Reis, capítulo 18. Verso 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal, segui-o. E normalmente paramos aqui. O mais grave é o que vem a seguir. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Este silêncio do povo é que é altamente preocupante. Eles são colocados por Elias perante uma escolha. E o povo fica calado. Não é nada connosco. Elias fala para aí, mas nós não tomamos posição. E, meus irmãos, quando nós deixamos de tomar posição, a ruína está próxima. Eu, olhando para trás, pergunto-me se o afastamento dos jovens que pertenceram a esta igreja e a muitas outras não foi porque nós ficámos calados. Às vezes temos uma tendência de que os jovens precisam de ser repreendidos. E precisam. Não só os jovens. Até eu. Por vezes. Todos nós. Havia um pastor, já falecido, o pastor Samuel dos Reis, que alguns estão aqui conheceram, que dizia uma coisa que parece um contrassenso, mas não é. E peço atenção, que não vou pegar nestas palavras do pastor Samuel Reis para fazer aquilo que não devem. Atenção, não é? Quando ele dizia, quando os membros mais velhos da igreja se queixavam que os jovens faziam muito barulho na igreja, ele respondia: meus irmãos, eu prefiro ter os jovens aqui a fazer barulho daqueles aqui do que termos silêncio e eles estarem lá fora. Atenção, nada a fazer barulho, meus queridos amigos. Hein? Não exagerem. Fácil censurar. Muito difícil apoiar.
fácil dizer fizeste mal. Fácil, difícil. Com propriedade dizer segue o meu caminho. Eu sei que o nosso exemplo é Jesus. Aí eu quero dizer já aos meus queridos Pedro, Daniel, Moisés e a Genoveva, não esperem encontrar perfeição dentro desta igreja, porque não há. Como alguém costuma dizer, e muito bem, esta igreja não pode ser perfeita porque eu estou cá. Não esperem encontrar perfeição. Que o vosso exemplo não seja nenhum de nós, mas Jesus Cristo. É para Ele que vocês têm que olhar. E se nós, porventura, damos um mau exemplo, não o sigam. Estás-te a rir, Pedro? Sabe, meus irmãos, a grande questão não é se eu tenho consciência da verdade, se eu estou convencido da verdade ou não. Essa não é a questão. Acho que todos estamos aqui e estamos convencidos da verdade. Um dos grandes dilemas da nossa igreja ao longo dos tempos é que temos batizado adventistas, mas poucas vezes batizamos cristãos. Porque ser adventista não é sinónimo de ser cristão, devia ser. Infelizmente não é. E aquilo que Deus espera de mim e de vós é que sejamos cristãos. O nome cristão advém do facto, como sabem, o livro de Atos do Apóstolo diz isso, porque as pessoas percebiam que eles tinham estado com Cristo. Costumamos estar com Cristo. Precisamos de ser honestos connosco próprios. Porque, meus irmãos, uma das coisas mais tristes que eu tenho ouvido é pessoas dizerem eu vou abandonar a igreja. Porque eu não sou hipócrita. Eu estou lá, mas que já não me diz nada. Portanto, eu vou abandonar a igreja. Porque não sou hipócrita. Se calhar o que eu vou dizer pode magoar alguém. Espero que não. Por magoar-me e a mim próprio, em primeiro lugar. Se calhar, essa pessoa vai abandonar a igreja porque não quer ser hipócrita, porque aqui na igreja às vezes há hipócritas. Isso magoou-os. Algum tempo atrás eu falei com uma jovem e perguntei-lhe porquê é que tu não vais à igreja? A resposta dela foi linear, muito simples. Tenho visto dentro da igreja adventista tanta hipocrisia que não quero lá estar. Isto dói. E de que maneira? Será que ela tem razão? Infelizmente acho que tem alguma. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. E a pergunta que eu deixo quase a terminar é exatamente essa. E durante quanto tempo é que continuaremos meio cá, meio lá, a cochear? O que é que será necessário
para que de uma vez por todas tomemos posições pelo caminho. Na lição desta semana da Escola Sabatina, na lição de sexta-feira, encontrei duas coisas que não posso deixar de vos recordar. Estou convencido que as leram. Faço apenas uma ligeira alteração. Que incrível impacto positivo poderíamos ter na nossa igreja se vivêssemos de tal modo que quando os outros membros da igreja nos vissem, soubesse que tínhamos estado com Jesus. Não preciso de comentários, pois não. A igreja pode ser simples, mas pode ser sempre um lugar em que se profiram palavras alegres, se pratiquem atos de bondade, onde a cortesia e o amor são hóspedes constantes. Termino com uma pergunta, meus irmãos, que deixo à nossa consideração. Por que será que perdemos tantos jovens?